Olá, estamos de volta aqui para mais um bloco e eu lembro novamente o telefone. Nós estamos recebendo hoje praticamente mais participações pelo MSN do que diretamente aí pelo telefone, pessoal. 2629-2571. Ó, vale a pena, hein? Calendários do Poder, né, do grande escritor Frei Beto, né? Uma grande obra aí que certamente vai enriquecer o conhecimento de vocês sobre a história recente do nosso país. Mas, doutor Eisenhower, a gente está passando agora, né, já assumiu, né, o César Peluso, uma mudança que, aos meus olhos, eu estou achando extremamente positiva, né, que é a saída do Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal e a entrada do César Peluso. A gente acompanha o noticiário, acompanha às vezes algumas decisões, e eu posso até aqui emitir uma opinião, eu via na figura do Gilmar Mendes uma figura extremamente conservadora, né? Eu via no Gilmar Mendes, com todo respeito, a direita de toga, né? Então, posições assim, como eu disse, bem conservadoras. E eu fiquei mais animado com essa chegada do César Peluso, que é um juiz mais discreto, que é um juiz que não fica preocupado com ações midiáticas, como era o caso do Gilmar. Como é que o senhor vê essa mudança? O senhor acha que isso reflete o quê, assim, na Justiça Nacional, de uma maneira geral? Eu penso que a sociedade civil esperou muito tempo, já estava cansada de esperar por esse momento dessa troca do Gilmar Mendes pelo César. Fiquei impressionado com o discurso do Celso Mello, que é o mais velho juiz do Supremo Tribunal Federal, com uma série de elogios ao Gilmar e tal, talvez seja merecedor, não sei. Não tem aqui uma crítica especial ali, mas que gerou uma surpresa, sim. Eu vejo particularmente a mudança, a chegada do César Peluso, com grande esperança para o Poder Judiciário. É um juiz de carreira. Ele começou como juiz aqui em São Paulo, foi desembargador e chegou ao Supremo Tribunal Federal. É um juiz que tem uma história no Poder Judiciário brasileiro. A simplicidade dele, aquela descrição e tal, tudo isso. E o saber jurídico. Eu penso, imagino e espero que o período dele será de grandes avanços para a justiça no país. É porque ali é o exemplo, né? O Gilmar Mendes, não sei se o senhor tem conhecimento, ele inclusive tinha ligações políticas em Mato Grosso, ele tinha parentes políticos, quer dizer, ele é um cara que vinha de uma aproximação com os meios políticos muito grande, e me parece que o César Peluso vai ter uma posição de muito mais independência, né? Ou seja, um magistrado na acepção da palavra. Não sei se a forma que eu falei, o senhor concorda com essa opinião. No sentido que você quis dar. Os dois são magistrados e merecem esse trato, respeito e tal. Mas algumas revistas sérias desse país, na minha concepção, Fórum, por exemplo, e outras aí, trataram daquele problema do Gilmar Mendes, com aquelas relações que tinha lá no Mato Grosso e outras situações. Acusado, inclusive, em rede nacional pelo Joaquim Barbosa, naquela célebre discussão lá, né? Que foi uma grande esperança também a chegada do Joaquim Barbosa ao Supremo Tribunal Federal. No meu modo de ver, a mídia divulgou, né? Porque quando ele teve aquela contenda com o Gilmar Mendes, as pessoas falavam, a mídia revelou isso aí, que ele disse o que todos queriam e não tinham condições ou coragem de dizer. A gente sabe, doutor Eisenhower, que o Supremo é o guardião da Constituição, correto? Mas eu percebia no Gilmar que ele dava decisões assim muito distantes dos anseios populares, né? Será que ele não conseguia encontrar uma forma? Por exemplo, o caso célebre dos habeas corpus, que ele deu, né, 2 vezes para o Daniel Dantas, quer dizer, decisões muito distantes dos anseios da população. Será que é isso mesmo? O magistrado ali que senta naquela importante cadeira, ele tem que formalmente se basear naquilo que está ali, sem levar em consideração essas nuances da lei? O senhor concordou, por exemplo, com aquela decisão dos dois habeas corpus? Não, concordei e fui censurado por ter falado isso. Aliás, eu posso falar, porque eu não tenho lá no meu escritório nem um advogado, nem um estagiário,
nenhum funcionário remunerado pelos cofres públicos. Então, fico à vontade para dizer isso. Mas fui censurado e eu não conheço o processo penal. Não tenho vontade de conhecer. E de modo que eu não conheço isso aí, mas de qualquer modo, de qualquer forma, você imagina o seguinte, aquele juiz federal de São Paulo, ele se plantou uma Fausto de Santos. E aquele delegado também, se ele errou processualmente, não sei se ele errou, se não errou, mas eu tenho, pelo trabalho dele, pelas coisas que ele falava, uma grande simpatia. E aquele juiz também. Então, sou até suspeito de falar sobre isso, mas causou surpresa sim. Né? Não só esse, mas outras coisas também que aconteciam. Cheguei a ouvir certa época que alguns profissionais escolhiam determinadas épocas do ano para impetrar habeas corpus ou pedir medidas urgentes nos tribunais. Isso é ridículo também. Acho que não devia ser desse modo. Parece que marcavam o dia que ele estava lá de plantão para aquilo cair diretamente para ele julgar. Porque não foi só essa decisão do Daniel Dantas, dentre tantas polêmicas que ele deu, essas foram que ganharam mais notoriedade, mas ele deu decisões, por exemplo, criminalizando os movimentos sociais, quer dizer, uma série de situações, né? Mas, claro, passou, né? Vem novos caminhos, né? Então vamos deixar ver agora o comportamento do César Peluso, para que a gente possa realmente ter uma avaliação assim mais de perto. E eu queria também aproveitar... A propósito até, teve uma revista que dizia que quase todos os ministros do Supremo Tribunal Federal trabalhavam numa escola que o Gilmar Mendes criou, ele era o dono, em Brasília, numa área que não podia ser. Os ministros davam aula eles davam aula, quer dizer, criavam uma relação estranha ali, a conduta que tem que ser correta, né, do servidor público, somente do Poder Judiciário, que é considerado aí um quarto poder, né? Muita gente fala isso, né? Que o judiciário é um quarto poder, né? Só vê isso com simpatia ou não? Olha só, nós estamos falando de muitas coisas aqui, pela impressão que o povo tem, que todos nós do povo. E eu não conheço o processo penal. Estou frisando isso para que alguns críticos não venham dizer, eu não conheço. Mas tem muita gente que diz que conhece e acaba derrapando também. Mas eu não conheço e não vou me aventurar tanto. Eu sei.